dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula será no componente de História. E em História, nós estudamos sobre os períodos do dia e da noite, não é verdade? Hoje nós vamos descobrir um pouco mais sobre os períodos do dia e sobre como a passagem do tempo transforma a nossa vida. De que forma, Pro? Nós iremos agora assistir a uma história. Na verdade, essa história é a lenda do dia e da noite. Essa história do povo Carajá fala sobre o surgimento do dia e da noite. Então, eu espero que vocês assistam. Ela é bem breve, então com muita atenção. Vamos lá assistir essa história? Rui de Oliveira. A lenda do dia e da noite. No princípio do mundo, não havia noite nem lua. Apenas o sol brilhava triste e solitário. Em sua imaginação, o sol criava as 4 fases da lua e ficava triste ao vê-las lentamente desaparecerem. Olhando eternamente o sol, todos lamentavam não existir a noite. Por este motivo, os animais não conseguiam dormir. Corria a lenda entre os índios Carajá, de que a noite vivia prisioneira dentro de um coco de Tucumã, guardado no mais fundo dos rios pela Boiúna, a grande serpente. Naquela época, aconteceu o casamento de Tuilá, filha da Boiúna, com o índio Aruanã. Certa vez, Aruanã disse à sua mulher Tuilá, estar muito sonolento, mas que não conseguia dormir, pois não havia noite. Com pena do marido, a índia resolveu enfrentar aquele mistério, e daí seguiu por um caminho secreto que só ela e sua mãe, a Boiúna, conheciam. Para encontrar a noite, era preciso que a índia invocasse a sua mãe com um chocalho mágico, guardado pelo peixe jaraqui no fundo do igarapé. Tuilá entregou finalmente o chocalho mágico a Aruanã. Misteriosamente apareceu o sapo Arutiçã, que logo alertou o índio a jamais abrir o coco sem a ajuda de sua mulher. E, assim, o índio partiu à procura da noite, numa longa viagem ao desconhecido. A fim de ajudar Aruanã, o jacaré Arurá disse-lhe que a casa da Boiúna ficava logo abaixo da primeira arara vermelha, que ele avistasse no céu. Agradecido, o índio seguiu viagem. Ao perceber a arara vermelha no céu, Aruanã sacudiu o chocalho na esperança de chamar a grande serpente. Ao chegar perto, Boiúna, a grande serpente, disse para o valente índio que já sabia o que ele procurava, e que por isso trouxera do fundo do rio, o coco de Tucumã, a ser aberto apenas na presença de sua filha Tuilá. Tenha cuidado. Jamais tente abrir sozinho este coco. Resista às tentações, advertiu novamente a grande serpente. Eu o fechei com cera de abelha. E, se ele for aberto longe da minha filha Tuilá, todas as coisas se perderão. Aruanã partiu então de volta para a aldeia. Em meio à longa viagem, o índio ouviu um estranho ruído dentro do coco, despertando a sua curiosidade. Nisso, surgiu uma voz do alto de um galho. Era o pássaro Anuguaçu que o advertia: não esqueça o que falou a grande serpente. Se você abrir o coco, tudo se perderá. Temeroso, o índio continuou sua viagem de volta. Tomado novamente de forte curiosidade, Aruanã quis abrir o coco, mas foi mais uma vez alertado, agora pelo peixe jaraqui. Cuidado! Tuilá entregou-lhe o chocalho em confiança. Se você abrir o coco, tudo se perderá, e você se perderá também. Apesar de tantos conselhos, o índio não resistiu à curiosidade e foi à margem do rio fazer uma fogueira. Queria derreter a resina que vedava o coco. Ao abrir o coco, tudo se transformou em noite. A natureza mergulhou na mais profunda escuridão e logo foi povoada pelos terríveis habitantes das trevas.
Em plena escuridão, Aruanã seguiu tristemente sua viagem de volta, arrependido por não ouvir tantos conselhos e ter causado a noite eterna. E retornou à aldeia, com vergonha de encontrar sua mulher. Finalmente, Aruanã encontrou Tuilá, e lhe devolveu o chocalho mágico. A Índia mais uma vez com pena do marido perdoou e disse, não se preocupe. Das trevas, eu irei criar o dia e a noite. De um lado terá o luminoso sol e, do outro, a lua e as estrelas. Ao chegar a um pequeno riacho, Tuilá fez do barro um boneco em forma de pássaro e disse, tu serás o Cajubi, o pássaro que anunciará a separação eterna do dia e da noite. Logo as trevas se tornaram noites, e dela surgiu a luz. Os dois enamorados, Aruanã e Tuilá, sob a proteção da noite e das estrelas, puderam então se encontrar, dormir e ter muitos filhos. E, assim, a tribo dos Carajá começou a ser povoada. Estou de volta. Gostaram da história? Agora é hora do nosso desafio, crianças. Quero que vocês peguem seu caderno, coloque o nome da escola, do colégio, a data de hoje. E vocês tracem uma linha aí no meio da folha do seu caderno. Por que, Pro, essa linha? Porque agora eu quero que vocês escrevam algumas atividades que você realiza durante o dia e que você realiza durante a noite. Então, coloque o nome do colégio, a data, o seu nome completo e trace uma linha e vá numerando. Numere as atividades. De um lado você coloca dia, do outro você coloca noite. E aí você vai listando atividades que você realiza durante o dia e atividades que você realiza durante a noite. Entendeu, meus amores? Essa é a nossa atividade hoje no componente de história. Super fácil. A Pro tem um pedido. Caprichem nas letras. Façam as letrinhas organizadas. Antes de escrever as palavras, soletrem, falem as palavras pausadamente para que as sílabas elas possam ir encaixando e formando a palavra desejada por você. Então, capriche nas letras, na organização. Isso é fundamental para nós que estamos aprendendo a organizar o nosso caderno bem lindo, bem bonitinho. Viu, meus amores? Até a nossa próxima videoaula.